Olá, 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 todos a bordo. Sabe o que eu preciso, gente? Achei! Mudou de lugar os filtrinhos. Eu louca por uns filtrinhos, que hoje a cara tá meio assim, né? Meio acabada. E tem gente do make aqui, então não quero ficar muito ruim, não. Seja bem-vinda, Dona Thalita, seu Vini. Tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre persuasão, influência, conexão, match. Leve o seu cliente ao sim, contornando objeções. Quer saber mais sobre isso? Vem, 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 que conteúdo bom é aqui, tá certo? Aproveita, clica no seu aviãozinho, vai chamando o povo tudinho, todo mundo que você acha que precisa conhecer desse conteúdo. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Então vamos começar do comecinho. Vou contar para vocês uma historinha. Hoje estava atendendo um cliente de mentoria, um rapaz que tem uma gerência dentro de uma grande empresa e que não está mais feliz. Acha que o trabalho que ele está fazendo já encerrou seu ciclo, que ele tinha que fazer de desafio já foi feito, que ele tinha que implementar, corrigir, melhorar já foi feito, ele não está mais achando aquilo bacana. Com a pandemia, tudo bem, Elizabeth, vamos entrar. Com a pandemia, tô linda, né? Você sempre gentil. Eu achei que eu tinha posto um filtro, mas eu não botei, não. Os filtros agora estão tudo complicado, o que mudou a posiçãozinha. Andréia, seja bem-vinda. Estou contando então para vocês aqui a história. Então esse rapaz, ele foi para essa empresa, para ser gerente de uma área, porque tinha um desafio, tinha umas coisas lá encalacradas. Ele resolveu os encalacrados, trouxe um monte de metodologia e tecnologias e processos novos. Esse ciclo já tem perto de 3 anos. No meio disso tudo, ele teve que se mudar, né? Quando ele foi para essa posição, ele se mudou para uma cidade do interior, levou a família dele. Então foi morar numa cidade menor, ele era de uma cidade grande, foi para uma cidade pequena, mudou a vida dele, da esposa, da filha, assumiu essa nova função. Passado um ciclo de cerca de 3 anos, não está mais feliz. Os desafios que essa organização oferece para ele não fala mais ao coração dele. É um rapaz que tem um repertório muito bom, bem formado, boas empresas, tem empregabilidade, pode escolher. Traçou um plano, vai entrando aí, meu povo. A filha do Afonso entrou, a Seba Benatti entrou, cada nome que esse Instagram tem, né? Vamos entrando aí. Vai chamando o pessoal. Então, o ciclo se encerrou. Ele está com uma vontade de trabalhar em outras frentes, de fazer um mestrado internacional. Ele tem uma veia acadêmica muito boa, uma pessoa com um idioma fluente, com vivência internacional. E aí ele começou a conversar com esse líder, que ele responde direto ao CEO, de quanto ele estava querendo mudar a vida dele. Aí foi proposto que ele voltasse para a cidade natal dele, com a família dele, porque a esposa, inclusive, também queria retomar estudos, um monte de detalhes lá. E ele voltou para a cidade dele, está trabalhando em home office devido ao Covid, mas a função que ele exerce não dá para ser 100% online. Então, a cada 15 dias ou algumas vezes por mês, ele tem que ir para essa cidade da empresa e fica um tempo lá. A estrada é complicada, é uma viagem longa, ele teve que manter uma casa nessa cidade da empresa, mais a casa dele na cidade de origem. Aconteceu um pequeno acidente numa das viagens na estrada, ele se sentiu vulnerável. Teve episódio de que arrombaram a casa da cidade, da empresa, levaram as coisas. Então, um monte de coisas foram acontecendo. Esse profissional chegou à conclusão que é melhor ele não estar mais fazendo isso. Traçamos um plano, construímos todo um trabalho ao longo dos 10 encontros, os primeiros 10 encontros, a mentoria comigo tem em torno de 12 encontros. Ao longo dos 10 encontros, a gente chegou nesse lugar, o propósito, o brilho dele, o interesse que ele tinha
pelas outras áreas acadêmicas e tal, e aí ele foi começar a conversar com a empresa sobre o desejo dele de ir embora. A empresa já tinha flexibilizado dele ir para o home office e de vez, antes dessa crise mais aguda agora da pandemia. E aí o presidente pergunta para ele o que ele quer para poder ficar. Só que ele não quer nada para poder ficar, porque a questão não é o que está acontecendo na empresa, a questão é dele, é interna. E hoje, na nossa sessão, foi muito engraçado, porque ele falava assim, mas esse argumento não vai convencer, mas o fulano vai dizer não sei o que lá, então ele fala A e o fulano fala B, aí ele tem que ter um C. Então, ele começou a se colocar muito para fora, como que o outro vai reagir, o que que o outro vai pensar, o que que a equipe vai dizer, o que que o conselho vai falar. Ele começou a se preocupar demais com o outro. E aí eu disse para ele o seguinte, mas você vai conversar com as pessoas para comunicar uma decisão sua que está confortável para o seu coração, para você, para a sua família, um plano que você trabalhou por 10 encontros ao longo de um monte de meses, né? A gente faz encontro quinzenal, então pensa, pelo menos uns 4 meses. E você acha que você tem que convencer, você acha que você tem que ganhar, você acha que você tem que quebrar os argumentos de todo mundo. Se a pessoa fala A, você tem que ter uma objeção, você tem que saber contornar. Isso é uma disputa, é um jogo de ping-pong, que você tem que dar aquela varada na bola para o outro conseguir não pegar, ou isso é um jogo de frescobol, onde você tem o interesse que o outro rebata a bolinha, porque o objetivo do jogo é que a bolinha não caia no chão, e a gente está colaborando, cooperando, complementando, se divertindo, jogando junto, ou a gente está disputando? E essa ideia de frescobol ou tênis, ping-pong, tênis, nem é minha, né? É um texto, se não me engano, é do Mário de Andrade, não sei. Depois tem gente que pesquisa aí para mim. Então, ele ficou parado assim, olhando para mim. E eu trago isso para você. Quando o tema de hoje é leve o seu cliente ao sim, eu quero conversar com você sobre o que acontece dentro de você, que você tem bons argumentos, tem clareza, tem lucidez, tem argumentos, está tranquilo em relação à sua ideia, mas quando você chega diante do outro, esse outro pode ser seu chefe, seu colega, seu cliente, seu crush, seu familiar, sua vizinha, sua comadre, né? Você se sente ameaçado, você se sente tolhido, porque o que o outro vai falar ou o que o outro vai dizer desloca de dentro de você esse lugar da serenidade. Como que é isso para você? Me conta, fala aqui para mim. Estou tentando ainda loucamente conseguir um filtro. Acho que eu consegui aqui, toque para alterar. Vamos ver se é isso? Arlete, seja bem-vindo. Quem ainda não chegou, Shirley, que eu ainda não dei um oi, o André. Vamos entrando por aí. Conta para mim, como é para você? O que dentro de você desloca o centro da argumentação e da conversa para o seu interior, do quanto a sua intenção, quanto o seu desejo, quanto suas capacidades organizaram as suas ideias, e que elas são só as suas ideias. Elas não precisam ser a ideia, não precisa ser a resposta, não precisa ser aquela contribuição imbatível, né? A cereja em cima do bolo, você resolveu tudo. Você está contribuindo para uma situação com o seu cabedal de conhecimentos. A outra pessoa, ela pode ter uma ideia divergente ou complementar, e aí essa outra pessoa vai falar sobre o que ela pensa, como ela vê, o que ela percebe, e junto vocês vão fazendo o quê? O jogo do frescobol. Eu bato a bolinha lá, o outro devolve a bolinha aqui, eu bato a bolinha lá, e a gente vai co-criando. Percebe quanto esse lugar é leve, o quanto esse lugar é tranquilo? Por quê? Porque você não está com o seu ego, né? A sua autoimagem, o seu valor em discussão, nem em jogo. Aí a Thalita está falando, mas ouviu, sempre foi assim, é difícil. Sim,
Já vamos falar sobre isso. Mas está compreendendo que quando você sai para uma negociação, uma conversa, uma consultoria, uma informação técnica, você não está indo para uma guerra. Você não tem que estar protegido com todos os seus escudos e armado com todas as suas armas para combater o seu inimigo. E que só um dos dois sobreviverá, e aquele que sobreviver recebe o troféu. Esse é um mindset de guerra, um mindset que aciona o nosso sistema emocional, de luta e fuga, nosso sistema límbico, que produz na gente uma neuroquímica que nos arma, nos defende, nos sobe uma guarda, tá? Que é um ladrão da circuitaria da criatividade, da inovação, da fluidez, do job crafting. Lembra que a gente fez aulão sobre isso? Do pensamento lateral. Por quê? Porque eu não estou no pé de guerra com a pessoa. Tá fazendo sentido? Ô Valéria, chega aí. Tá legal? Então pensa, como é que eu vou conseguir esse lugar de escuta ativa, com a guarda baixa, tentando compreender o olhar que o outro tem, a necessidade que o outro tem, desapegando da minha ideia, do meu ponto de vista, para co-criar, para costurar junto com essa outra pessoa uma possível solução ganha-ganha. Então, gente, não é sobre o cargo, não é sobre o crachá, não é sobre a carteirada e também não é sobre o quanto o outro é ou não é grosso, nervoso, estressado. É sobre você. Então, nós estamos aqui hoje para conversar sobre esse poder da influência, da persuasão, do como quebrar objeções e resistências. Estamos juntos, então? Fazendo sentido? Então, eu vou pegando aqui minhas colinhas, tá? Bom, quando eu conto para você, dentro de um lugar de segurança, não de que estou certa, nem de que a minha ideia é a melhor, mas que nós estamos juntos, trabalhando em cima de um desafio, onde você tem uma contribuição e eu tenho uma outra contribuição, e juntos nós teremos duas contribuições cada um, porque eu nem troco. A gente fala de troca, trocar é assim, me dá isso aqui, toma aquilo lá. Então eu tinha um, você tinha um. Eu dei o meu para você, você me deu o seu para mim, cada um continua com um. Isso é troca. Compartilhar, não. Eu tenho um e te dou um. Você tem o seu e me dá o seu. Cada um tem dois. Então é exponencial. Mas a partir da sua ideia, que eu recebo, eu tenho a minha, recebo a sua. Eu correlaciono, ressignifico uma terceira. Então, eu te dou uma ideia, você me dá uma ideia e cada um de nós sai com três. Que é o quê? A minha, a sua e a nossa. Ou uma possível alternativa criada a partir da junção do meu e do seu. Então, olha como isso é rico, como isso é bonito, como isso é exponencial de inovação e de melhoria. O meu mais o seu faz um nosso. Então, eu saio com o meu, o seu e o nosso. E você sai com o meu, o seu e o nosso. Então, de 2 ideias viraram 6 ideias. Faz sentido? E talvez quando você compartilhar a sua terceira comigo e eu compartilhar minha terceira com você, surgiu uma quarta para cada um. Então, as 6 virou 8. Está fazendo sentido? Então, gente, o que acontece? Você tem que pensar que quando você está na argumentação, você não está para convencer, dobrar e quebrar o outro. Você está para ampliar a visão do outro, colocando mais um elementozinho, como se fosse uma sopa, né? Uma sopa, eu vou lá e boto mais um ingrediente. Eu não acabei com a sopa, eu não destruí, não deixou de ser uma sopa. Continua uma sopa um pouco mais rica. Então, desapega, desarma esse espírito da combatividade, do ganhar, porque esse é o mindset da competição. É o mindset do capitalismo selvagem, que faz o quê? Que faz com que a gente crie um sistema de ansiedade de vencer. E onde a gente pensa que se eu não convencer, eu sou fraca, eu sou menor, eu serei derrotado.
Então, quando esse meu cliente, meu mentorado, fala para mim que eu tenho que convencer o meu presidente, eu disse para ele, quem te disse que você tem que convencer? Você não precisa ter argumentos que quebrem o ponto de vista do seu presidente, porque é uma decisão sua. Você tem o direito de dizer como você se sente e tem o direito de pedir demissão e negociar a saída, porque ninguém está falando que você vai sair, bater a porta e ir embora, nunca mais volta para cá. A gente está dizendo apenas que você está manifestando o desejo de sair e que você fará um plano de transição que seja razoável para você e razoável para o seu cliente, seu patrão, seu chefe, seu colega, neste exemplo da demissão do colega. Entende? Aí ele fez assim, verdade. Eu falei, qual é o problema se o cara te der um contra-argumento que você não tinha pensado? Se ele falar assim, mas que bobagem, como é que tu vai estudar no exterior? Nós estamos no meio da pandemia. Aí você vai falar, não, mas eu posso fazer online. Não, mas e o dia que a prova tiver que ser presencial? E se chegar a época da prova e você ainda não tiver vacina? Não, eu posso adiar mais um ano. Você não precisa entrar nesse debate com essa pessoa, porque o que ele disser não altera o que você escolheu. Mas vamos para a vida, que é o caso aí que a Thalita trouxe para a gente, que é quando a pessoa diz assim, mas sempre foi feito assim. Aí você tem que voltar para a causa anterior, que é assim. Quando você compartilha isso comigo e a gente vê que os resultados que estamos obtendo não estão favoráveis, não estão ok, né? Eles estão desprezando aqui uma oportunidade, eles estão pecando aqui no processo, como é que nós vamos corrigir, melhorar, incrementar, aperfeiçoar isso se a gente ficar preso ao que sempre foi? Se você deseja resultados diferentes, você precisa de práticas diferentes, porque as práticas iguais levarão ao mesmo resultado. Não é isso? Quem dizia era Einstein, nem era eu, tá? Mas eu vou começar aqui a reconfigurar a fala para fazer sentido e encaixar o comentário da Thalita, tá? Então, o que vimos até aqui? Que você, quando vai entrar em negociação com algum interlocutor, seja ele o seu cliente, seja ele o seu chefe, seja ele o seu crush, seja ele sua tia, sua avó, sua cunhada, você não precisa disputar. E esse é um lugar interno, não faz mal que o outro dispute. Ele pode disputar, eu não preciso disputar, eu fico no meu lugar de centro de serenidade, que é a serenidade, é aquele lugar onde você não está em disputa com ninguém, mas está aberto, observando o que está acontecendo. Se a fala daquela pessoa traz um elemento interessante, você vai somar na sua sopinha, botar aquele ingrediente. Você fala, não tinha pensado sobre isso, faz sentido, estou mudando a minha rota, mudando a minha opinião ou aperfeiçoando com a terceira ideia. Eu tinha uma ideia, você trouxe outra ideia, essas duas se juntaram, tem uma terceira ideia. Ou não, eu abandonei a minha ideia, porque ela não era realmente a melhor, olhando pelo seu ponto de vista, e estou colando na sua ideia. O seu valor pessoal não está na mudança de ideia, está sempre no resultado. Só quem não muda de ideia, quem morreu é muito rígido. Todo mundo muda, né? Para frente que se anda. Então, a gente tem que imaginar que a lógica, ela é da cognição, ela é do ambiente da razão, né? Ele está no pré-frontal, que é uma camadinha bem fininha, menor, a parte mais nova na evolução do nosso sistema nervoso central, todo o nosso aparato neurológico, mas que 90% do nosso comportamento cotidiano, ele está centrado lá atrás no sistema límbico, né, dos andares, no sistema emocional. Por quê? Porque você tem pensamentos automáticos, você tem padrões comportamentais. Quanto mais ansioso você fica, mais o seu comportamento é repetitivo, é automatizado. A Thali está dizendo que o irmão dela está na live, o cara que mais vende carro no Brasil. Gente, quem precisar de um carro, chama a irmã da Thali. Seja muito bem-vindo, espero que você goste desse conteúdo. Ariel,
muito obrigado também pela sua presença. Não sei se eu deixei de Carmen, tá? Agarrei na prosa aqui, não falei com a Gessandra, não falei com a Liliane, vamos chegando. Então, olha, mas aí o irmão da Thali vai falar assim para mim: ah, Lucimar, mas não dá para eu deixar o cliente leve, né? Porque eu quero vender o carro. Beleza, você tem intenção de vender o carro, mas se você estiver dentro do paradigma da prosperidade, da abundância, que são os valores éticos que nós queremos para a nossa vida, você não vai vender o carro para quem não precisa de carro. Senão você não está sendo ético, não está sendo correto com o próprio conduzir da sua vida. Quando você empurra um carro ou qualquer coisa para alguém, força, oprime essa pessoa a comprar, mais lá na frente aquilo vai voltar para você. Vai voltar como uma desistência, vai voltar como uma reclamação, ou vai voltar como afetando a tua reputação, né? A pessoa sai dali e fala mal de você, fala, porra, o cara aí, maior pressão, me empurrou um negócio que eu não queria. Isso é muito desagradável. A gente quer vender, a gente quer bater meta, mas as pessoas também querem. Então, eu estou fazendo live porque eu tenho cursos para vender, serviços para vender, mas eu não estou te empurrando o meu produto. Você vai por influência. Se você tiver a necessidade, o interesse, adquirir um produto que fala com a sua necessidade. Tá certo? Então, esse sistema lógico, ele é a menor parte. Antes disso, você tem que quebrar uma barreira com o seu cliente, que é atravessar o emocional dele. Porque a gente pensa que as pessoas tomam decisão por lógica, mas isso é mito, a neurociência já provou. Então, existe um cientista, Kahneman, que ganhou um prêmio Nobel de Economia estudando a psicologia do consumo. Tá? E ele diz o quê? Nós temos influências emocionais. Então, primeiro, se eu sou uma vendedora, como eu sou uma consultora, eu tenho que falar e agir com integralidade, com coerência com aquilo que eu vendo. Então, vocês vão olhar minha vida, meus resultados, minha história e vai encontrar coerência entre aquilo que eu prego e aquilo que eu vivencio. Não ipsilitri, que ninguém também é tão perfeitinho assim. Mas então, se eu acredito naquilo que eu vendo, aquela ideia tem sentido e eu pratico aquilo na minha vida, ela já tem um poder de influência que é essa conexão desse emocional que existe ali, aparatos que se chamam neurônio espelho. Esses neurônios espelho, eles sincronizam com a outra pessoa, no olhar, no sorriso, no gesto. Vocês já assistiram aquele seriado Lie to Me? Que o cara, pela expressão facial, verbal, corporal, ele descobre o que a pessoa está dizendo porque o corpo fala? Então, fala através desses neurônios espelhos, que eu detecto a falciane, que eu consigo perceber um olhar verdadeiro. Quem assiste aí o BBB, de novo, eu não assisto, mas eu estudo o que acontece no BBB, eu não fico lá assistindo, mas depois eu perco. Por que eles falam, ai, tenho verdade no meu coração? Por que a Juliette é considerada a queridinha? Eu não estou dizendo que eu torço para ela não, tá? Nem torço para ninguém, estou comentando. E a Vitube é considerada a cobra, porque as pessoas percebem a falsidade, apesar delas não estarem vendo o que está acontecendo. A gente está vendo, né? As pessoas não estão vendo, mas elas sentem quando um João, que é um personagem que acolhe, que fala, quando ele está sendo sincero e quando ele está sendo falso, né? A gente percebe isso. Então, a primeira forma de levar o seu cliente ao sim e contornar a objeção é ser íntegro, coerente com aquilo que você está vendendo para ele. Você acredita naquilo, você gosta daquilo e você consome aquilo, se tiver no seu universo, tá? Então, 50% da venda é emoção, conectividade, reciprocidade, gesto, espelho. Viu? Por isso que ele é o maior vendedor de carro, porque o povo procura ele. E ele já está dando aula de neurociência aqui para mim, muito bom, tá? Eu não sei o seu nome, mas é FC Cars, consultoria. Gente, quem precisar de um automóvel aí, de um veículo, FC Cars, consultoria, tá aqui com a gente, obrigada. Então, primeiro, na minha postura, na forma como eu me expresso, como eu falo, tem que haver uma coerência entre isso e aquilo que eu estou vendendo. Olha isso, no meio da live me aparece uma tigela de pipoca, porque eu tenho quem? Maridom.
fazendo MasterChef como se eu pudesse comer pipoca enquanto faço live, mas pelo menos o cheirinho vai melhorando aqui, tá? Então, o que é Fabrício? Então, olha só. Primeiro, olha para você e vê aquilo que você está argumentando com o seu cliente, está alegando para o seu cliente, é coerente? Por exemplo, eu forneço, eu faço mentoria e faço treinamento e dou live. Quando eu vou lá e falo, você percebe coerência entre o que eu estou falando e o que eu estou fazendo? Esse já é metade. Esse sistema límbico emocional, além dele ter o tal do neurônio espelho, que vai detectar se você lá dentro está confortável, se você não está ansioso. Quem nunca entrou num lugar e percebeu o vendedor querendo dar uma forçada de barra naquele produto ali que você, em tese, quer, né? Quem já não foi para uma reunião e percebeu que aquela pessoa que estava vendendo um projeto ou uma ideia estava forçando a barra, porque ela de verdade nem acha que aquilo tudo está te dando uma meta que sabe que não é realística. Você percebe isso, tá? Aê, maridão. Você percebe isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é assim, não existe argumento bom se você não tem match com seu cliente. Então, criar o rapport, conectar, gerar nessa pessoa confiança, para que ela possa baixar a guarda dela. É aquela defesa, ela desativa o sistema límbico, que esse sistema emocional, quando ele olha para fora, ele só vê ameaça. E quando ele vê coisas que o ameaçam, ele faz dois comportamentos, vocês já sabem, luta ou fuga. Então, eu entro lá para comprar a pipoca. Eu olhei para a cara do vendedor. Dependendo do que o vendedor me falou, eu já falo, opa, alguém quer arrancar meu dinheiro e me vender alguma coisa que eu não quero. Então, eu já começo a me armar. Se eu achar que aquele vendedor é mais poderoso, maior que eu, por algum motivo, eu me encolho e fujo. Falo, não, estou só dando uma olhadinha, obrigado, amanhã eu vou ver, depois eu volto aí, valeu, tchau. Não, essa tabela, fui embora. Ou então eu luto. Falar assim, não, mas como é que é isso? Não, lá no outro faz não sei o quê. Eu só enxergo como luta ou fuga. Por quê? Porque eu não criei match com aquela pessoa. Eu não criei nela um sentido de fica à vontade, vamos conversar. Eu, de cara, não tenho nenhum interesse específico, quero vender, lógico, igual aqui, eu quero que você compre mentoria, curso, quero. Mas se você comprar, ótimo. Se você não comprar, a amizade continua. Não estou desesperada, né? E isso já faz metade do meu sistema emocional ficar sereno, de boa. Aí o Fabrício está contando aqui, existem casos também do contrário, o cliente chega para comprar e na negociação o vendedor desvende o produto, exatamente. Eu já passei por vários desses, que eu tomo ranço da pessoa, porque a postura, a brincadeira, força uma intimidade que não existe, força uma proximidade que não rolou, né? Vai um argumento que não entendeu se é isso. Eu me lembro quando eu fui comprar vestido de noiva, tá? Quando eu fui casar a primeira vez, que eu fui usar vestido de noiva, eu queria uma noiva de vestido amarelado. Eu não queria o branco, eu queria o pérola. Mas talvez eu tivesse cara de pobre. Quando eu entrei lá na loja, que eu falei que eu queria vestido de tecido para o vestido de noiva e pérola, o cara falou, mas é muito caro. Mas isso daí vai dar para você? Mas isso aqui vai precisar de mais, não sei quanto. Ele o tempo todo fez eu me sentir pobre. Ele me tratava como se eu não fosse capaz de pagar aquele tecido. Deu tanto ranço que eu saí da loja, fui na outra e comprei, tá? Então, ele desvendeu. Então, muito obrigado aí pela sua contribuição. Bem, aí eu tenho que estabelecer uma conexão. Como é que eu estabeleço conexão? Primeiro, estando no meu lugar. Sem querer atropelar, que horror, né? Sem querer atropelar a pessoa, sair falando, querendo criar uma intimidade que não existe. A coisa vai ter que acontecer. Ouvir. Então, ficar tranquilo, sereno, mesmo que seja a sua meta, né? Mas tranquilo, sereno, numa postura aberta para ouvir. Ouço o que a pessoa está falando e não fico pensando no argumento seguinte, não. Eu ouço e ouço integralmente. E eu começo a fazer construção em cima do que a pessoa está dizendo. Em vez de usar ou, eu uso e. Em vez de falar, não, mas veja só, não é assim não. Eu acho assado. Eu falo, olha, isso que você está falando é interessante. Inclusive, eu poderia complementar uma sugestão assim, assim, assim.
manter a conversa em cima da outra pessoa e não trazer para você. Ainda pegando o BBB, né? A Juliette, tudo que ela vai falar, ela fala sobre ela. Então você fala assim, nossa, minha orelha hoje está ardendo. Aí ela fala, orelha ardendo eu tive na semana passada. Então ela leva o assunto sobre ela. Ninguém gosta de não ser o centro da atenção. Mantenha a conversa em cima do que o outro está dizendo. Se ele falou, minha orelha está ardendo, você fala, poxa, é complexo, né? A orelha ardendo realmente causa muito incômodo. Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Né? Ok? Eu me coloco, eu fico na conversa da pessoa. Isso não é uma coisa, uma habilidade que a gente treina no dia a dia. Ela é muito distante, a gente é treinado para argumentar, para vencer, para estar no poder, para tomar a fala. A gente não é treinado para ouvir desarmado. Entendeu? Então, 90% é emoção, eu preciso criar esse match. Por quê? Porque a pessoa, ela tem vieses. Além dos vieses, que é o mundo dela, no universo dela, ela também tem necessidades. E quando eu ouço, eu vou detectando qual é a necessidade dessa pessoa. O que ela busca? Por exemplo, se o vendedor lá do vestido de noiva tivesse conversado um pouco comigo, ele ia entender que eu sou não convencional. Então é lógico que eu ia casar de noiva sem ser noiva branca. Noiva de branco. Ia ser uma noiva de pérola. Ele ia entender que eu ia casar de manhã, numa capela, numa cerimônia sem festa. Às 10 horas da manhã, que o vestido não é longo, que é um vestido mais estilo camponês. Ele olharia o meu sonho e ele conectaria com isso. E ainda faria mais, que se ele visse que no final o custo do vestido branco, vestido pérola, era muito para minha verba, se fosse essa a verdade, ele ainda teria o plano B dele de oferecer, sei lá, aplicar flores, fazer decalque com alguma coisa pérola no vestido, ter detalhes em pérolas e não ser todo pérola, né? Mas vamos voltar lá. Como é que eu crio, Lucimar, a conexão? Eu crio a conexão com minha postura corporal, com o sorriso, com o olhar no olho, né? Com a complementação da ideia da pessoa, dar linha na conversa da pessoa. Eu crio o match também valorizando as ideias da pessoa, usando os elogios sinceros, falando o nome dela. E aí eu vou criando o que? Esse momento que a pessoa ela não me vê contra ela. Ela me vê jogando no time dela, ela me vê desinteressada em vencê-la, mas colaborando com ela, apoiando, tá? Por quê? Porque essas pessoas têm necessidade. Qual a necessidade? Qual a expectativa? Qual é a crença? Isso eu só sei com perguntas poderosas, com a escuta ativa e perguntas poderosas. Quando eu aprendo a perguntar sem indagar, né? Sem virar Faustão que pergunta e responde. E me colocando, deixando a pessoa tomar a decisão. Então, quando eu hoje falei para o meu cliente assim, por que você precisa ter argumentos que convençam o fulano? Mas senão ele não vai aceitar, mas por que você precisa que ele aceite? Por que você precisa que ele concorde? Por que precisa que ele goste? Você só está comunicando uma decisão. Então, vamos pegar um caso assim. O cliente chega, vamos falando de RH, né? Igual a Thalita estava comentando assim, ela vem e traz uma ideia e a outra pessoa rebate que não concordo com essa ideia, eu acho que aquela árvore ali, em vez de ser um carvalho, deveria ser uma bananeira. Você fala, interessante, a bananeira também é uma árvore muito interessante. Mas acontece que a gente não tem agora, por exemplo, à disposição uma árvore, uma foto de bananeira. Como você imagina que a gente poderia adequar isso daí? Então, é uma pergunta que rebate o que a pessoa está dizendo complementarmente. Ao invés de falar, não tem bananeira, vai ser isso daí mesmo, e lute com as suas armas. É a comunicação não violenta. Então, para isso, nós elaboramos e está disponível para vocês, no link aqui da bio, se você entrar lá, você vai ver um combo super bacana para você que não pôde estar comigo
na 5ª turma do Dominando o Ciclo da Consultoria Interna, que a gente acabou de fechar as inscrições, já começa essa 5ª turma, a primeira aula agora já, próxima semana, se não me engano. Aula magna sobre neuroliderança. Então, tá apitando aqui para eu ver o horário da live. Esse combo, ele vai incluir o meu livro, que é o livro, deixa eu pegar elezinho aqui, que hoje eu trouxe ele para cá. Ah, mas ainda tem uma pipoca no meio do caminho, né? No meio do caminho tinha uma pipoca. Opa! Desculpa, tá aqui, ó. Bora Mudar os Mundos, é meu livro com toda a minha metodologia para consultor interno de RH. Esse livro custa, comprando comigo, mandando um direct ou indo aí no grupo, R$ 45,00, mais o frete. Ele é um livro físico. Junto com isso, a gente idealizou um curso chamado Leve Seu Cliente ao Sim, Contornando Objeções. São 10 aulas gravadas, aula gravada, não é ao vivo. Você compra aqui pela plataforma, parcelado, e aí tem todas as condições. O curso mais o livro, num preço super especial. Entra aí no link da bio. O que você tem nesse curso Leve Seu Cliente ao Sim? A explicação do que é um modelo mental. A explicação do que é o mecanismo de defesa, por que as pessoas resistem. O que é o fenômeno da resistência. Quais são esses tipos de resistências que lá desde a psicanálise Freud já descrevia? Uma resistência é a negação. Então, quando a gente olha aqui o movimento que teve no Brasil de negar a letalidade da pandemia ou a duração da pandemia, o negacionismo é um mecanismo de defesa. A pessoa que nega, ela não nega porque ela é malvada, nem todos, alguns fazem por manipulação mesmo, mas nega porque lidar com essa realidade é muito dura. Então a gente tem, por exemplo, a negação. A gente tem, por exemplo, o deslocamento, que é quando eu projeto para você alguma coisa, a projeção, que é quando eu coloco em você alguma coisa que é minha. Então, eu sou uma pessoa encrenqueira, aí eu acho que todo mundo é encrenqueiro. Pô, mas a Arlete é muito encrenqueira, a Maria é muito encrenqueira, porque eu projeto no outro aquilo que é difícil de eu lidar em mim. A gente tem, por exemplo, o deslocamento, que é quando ao invés de eu estar olhando lá para a pandemia, eu fico olhando para o quanto o prefeito não decretou o lockdown que deveria decretar. Eu desloco o ponto principal. E isso acontece dentro das empresas também. Então, ao invés de eu estar discutindo se aquela seleção foi ou não bem feita, eu desloco e começo a falar que o processo seletivo foi demorado, ou que a prova que foi aplicada não era a mais adequada. Isso é uma forma de lidar com alguma coisa que é angustiante. Então, o curso ele tem 10 aulas gravadas. Ele tem, gente, um e-book lindo, todo detalhado, que é como um livro de estudo para você seguir o que está sendo colocado no vídeo. Inclusive, o vídeo faz referência a páginas e conteúdos do e-book. E tem também junto um caderno de exercício. Então, junto ao e-book, você está estudando o mecanismo de defesa tal, da aula tal, e tem um exercício para você fazer no caderno de exercício, que tudo isso é digital, tá? Material digital. O combo, livro, mais e-book, mais caderno de exercício, num preço super especial. O link está aqui na bio. Vem aprender sobre isso, levar o seu cliente ao sim, contornando objeções. Então, o que é a objeção? A objeção é a resistência, o argumento que o cliente apresenta para quebrar a sua oratória, a sua explanação. Você tem que olhar que nem sempre o que ele está dizendo é de fato o problema. Às vezes ele só está contando algo que você detecta que a necessidade dele é outra. Então, por exemplo, também hoje, num outro atendimento que eu estava, a minha mentorada, ela não parava de me explicar o quanto o trabalho dela é complexo, porque ela tem um projeto tal, ela tem um projeto tal, ela tem um projeto tal, mas então ela tem aquela reunião que tem 2 horas de duração, porque tem que... Ela fica verborragindo, blá, 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 explicação e justificativa do porquê que a agenda dela está tão lotada, como uma objeção
a olhar o que de fato está impedindo que ela pegue a agenda dela na unha e redistribua o tempo. Então, daí você vai encontrar, por exemplo, ganhos secundários. Pega o caderninho aí e anota. O que é o ganho secundário? É que quando eu fico na desculpability, na explicação, na justificativa, eu alivio esse estresse que o meu emocional está me dando junto com a minha culpa, que fala assim, eu deveria estar fazendo a coisa de outra maneira. Como eu não consigo, então eu fico procurando justificativas de deslocamento. Isso tudo é o quê? Mecanismo de defesa. Por isso, gente, o autoconhecimento é muito importante. Quando você conhece, você tem repertório, você traz para o cognitivo o que está lá atrás, no teu porão emocional, porque o cérebro emocional, ele não é feito para racionalizar, pensar, refletir. Ele é feito para sentir, ele produz neuroquímica que gera emoção e gera sintoma, né? Reação física dentro de você. Por que quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, ela tem dificuldade de respirar? E ela pode ter tremor, sudorese, ela pode chegar até a ânsia de vômito. Isso é real, mas é uma manifestação de um emocional que está lá não elaborado. Por isso que mentoria, terapias, conversa, palavra, discutir, roda de escuta, né? Conversar é curativo, porque quando eu falo, eu elaboro, a logoterapia, eu elaboro. Por isso que a conexão, ela passa pelo lugar de ouvir. Porque conforme o outro fala, você consegue ir pegando lá aquele fio da meada todo embolado e ir destrinchando. Tá aqui a Tali, que é maquiadora. Agora, em pandemia, não sei como ela está conseguindo trabalhar com os cuidados necessários. Não sei se você está fazendo, mas Tali, você não percebe, conforme você vai conversando com a sua cliente, qual é a emoção, a necessidade que está ali por trás? E isso não é um orientador do tipo de make que você vai fazer na pessoa? Certamente sim. Você vai entendendo o psicológico da pessoa. Se você é um cabeleireiro, né? Senta e começa a conversar um pouquinho com o seu cliente, você sente uma vibe, você sabe, isso norteia como você vai direcionar o corte ou o penteado que você vai fazer. Se você é um profissional, consultor interno, business partner, é através da conversa, da escuta ativa, que você vai chegando aí a Lilian, a Patrícia, vamos chegando. Eu vou recapitular já o que estamos conversando sobre aqui. É através dessa conexão, desse match, que você vai percebendo a nuance de como você vai abordar. Se você tem um esposo, uma esposa, um crush, você conversa e você vai encontrando a melhor psicologia para atingir o que precisa ser atingido. Então, essa capacidade humana que nós temos de criar rapport, de criar conexão, de entrar em sincronia com a outra pessoa, quase que como uma dança, né? Através desses aparatos do neurônio espelho, dos conhecimentos sobre mecanismo de defesa, sobre vieses inconscientes, te dá um repertório danado para você aumentar o seu poder de influência. Oi, Berna, que saudade de você, coisa boa ter você aqui. Conta para mim se isso fez sentido para você. Conta para mim se isso é útil para a sua carreira como profissional de gestão de pessoas ou aquela pessoa que tem que fazer interlocução com o seu cliente. Como criar rapport? Como estabelecer conexões que não gerem ameaça? Fabrício, você ainda está por aí? Isso te ajudou? Como que eu sei, nomeando tipos de resistência, como que eu vou ajudar esse cliente a se tornar mais penetrável, né? Mais influenciável às minhas ideias? Ninguém colabora com aquela pessoa que você não confia. O conceito de conflito é sempre que eu acho, eu entendo e interpreto que alguém está ou poderá vir a embarrear minhas expectativas e necessidades. Isso é o conflito. Se eu achar que você pode ser um anteparo entre eu e meu objetivo,
Se isso está acontecendo ou pode vir a acontecer, eu levanto a defesa, mecanismo de defesa. E não há argumento lógico que vá fazer eu colaborar com você. Então, primeiro mandamento para que você seja um profissional de sucesso no sentido de obter resultados com os outros é saber estabelecer rapport. Não ser alguém que gere ameaça no outro. Seja alguém que consiga ir devagarinho, criando conexão, match e levando o seu cliente ao sim, que não significa que a sua ideia vai vencer, mas que ele se torne aberto, receptivo, disponível para conversa, para ouvir, para quebrar o gelo, para estabelecer o rapport. Se fez sentido para você, me conta, me deixa saber. Se você se interessou por esse combo, o curso Leve Seu Cliente ao Sim, 10 aulas gravadas que você tem acesso através da plataforma, junto com ela, o livro, junto com as aulas gravadas, você recebe um caderno de exercício, um e-book todo lindo, todo trabalhado com cada conteúdo, para que você possa fazer o seu próprio autoestudo e ali aprender sobre vieses inconscientes, mecanismo de defesa, como criar rapport com o seu cliente, uma série de diquinhas, dicas e técnicas de como você contorna as objeções e traz o cliente desse lugar de oponente para esse lugar de colaborador. Vem que a gente está aqui disponível para te ajudar. Se tu não quiser o combo agora, quiser só o livro, tem aí também. Quer conhecer mais do meu trabalho, palestras, mentorias, treinamentos? Tem também, além do Linktree aqui, meu site e o meu canal do YouTube, que eu preciso muito que você apareça por lá, se inscreva e acione o sininho sempre que tiver conteúdo. Foi bom para você? Thalita, foi bom? Berna, Patrícia, Lilian, Carla, Amanda, Milena, Arlete, Coca, Douglas, obrigado por estar aqui, Douglas, Tiago, o Fabrício, o Vini, deixa eu ver quem mais, a Gessa Andrade, eu acho que é esse o nome, Lilian Menezes, Ariel, deixa eu ver mais, Salvenice, Carmen, que foi uma alegria estar aqui, Vera Lúcia, Lígia, Lígia, quanto tempo que eu não te vejo, tá bom? Espero que tenha sido útil, espero que você tenha gostado, tá certo? E a gente se vê na próxima semana para mais um bate-papo, tá bom? Até, muito bom. Tchau, Carla. Tchau, galera.